Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor. Você que vai estar ouvindo esta mensagem em áudio, esteja compartilhando e se inscrevendo no canal. E a palavra desse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, o versículo 46, nos diz assim a santa palavra do Senhor. Depois foram para Jericó e, saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Então quero trazer uma palavra com o seguinte tema: as lições do cego Bartimeu. Esta palavra Bartimeu, a palavra Bar no hebraico significa filho, ou seja, filho de Timeu. É interessante observar no texto que ele descreve Cristo como filho de Davi e como mestre, ou seja, ele conhecia a genealogia de Cristo, né? Então é muito importante destacar. Depois foram para Jericó. A região de Jericó, no Antigo Testamento, foi removida cerca de 1,5 km de seu local original, segundo a arqueologia. Marcos relata que esse milagre aconteceu quando Jesus estava saindo de Jericó, depois de ter cruzado o Rio Jordão, indo para o leste. Já houve muitas Jericós ao longo da história. Havia a antiga Jericó, assim como a nova Jericó. Então, ela foi construída por Herodes o Grande como sua residência de inverno, por causa do clima agradável do Vale do Jordão, o qual se situava abaixo do nível do mar. Cristo ele deve ter entrado por um lado e saído pelo outro. Outra coisa que nós devemos destacar também, filho de Davi, quando este cego ele intitula Cristo, é um título messiânico. Marcos descreve detalhadamente. O relato de Marcos traz uma visão detalhada de alguém que foi testemunha ocular do que aconteceu, porque Jesus parou. E este homem, nesse dia, ele recebeu a sua vitória. Era muito comum a cegueira naquele tempo. No Egito, em Israel e em outras nações vizinhas do Oriente Médio. Ela tinha inúmeras causas, incluindo exemplos: a pobreza, a alimentação inadequada, as condições insalubres em casas, a exposição excessiva ao sol, o calor excessivo, a areia soprada pelo vento, acidentes e ferramentas de guerra. A cegueira é mencionada nada menos que 34 vezes só nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, nesse dia eu quero vos deixar algumas lições dentro do texto de Marcos, capítulo 10, 46 ao 52. A primeira lição é a sua condição física, ou seja, sua condição biológica. Ele era cego, pobre, necessitado, carente, desprezado, humilhado, discriminado pela sociedade da época. Então esta é a primeira lição, a sua condição física, biológica. Ele era sem condições. A segunda lição, ele esperava, a sua esperança está no versículo 47.
Então o versículo 47 nos diz assim: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Então, a sua esperança, ele era cego, mas os seus ouvidos ouvia perfeitamente. Ele ficou sabendo que Jesus estava passando. Jesus é a solução, a esperança, o socorro, a minha ajuda, o meu refúgio, a minha vitória, o meu porto seguro, o meu rochedo. Então, a sua esperança aumentou quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por aquele local. Esta é a segunda lição. A terceira lição está no versículo 47. Fala da sua intrepidez, a sua atitude. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a sua atitude chamou a atenção de Jesus. A nossa atitude também, ela chama a atenção de Cristo. A nossa atitude como adorador, ela move o mundo espiritual. Ele clamou ao Senhor, ele clamou pela pessoa certa, que tem a solução. Ele clamou pela pessoa que tem poder, que tem autoridade. Ele clamou pela pessoa certa que pode curar, pode restaurar, pode revigorar a saúde. Não é diferente nos nossos dias. Devemos ter a intrepidez, a atitude deste cego Bartimeu, que ele clamou. A palavra clamar, no seu original, é gritar em alta voz, até chamar a atenção. Então essa é a terceira lição. A quarta lição está no versículo 48, que nos diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora a sua perseverança. Muitos o repreendiam para que ele se calasse. Quantos e quantos querem calar a boca da igreja, querem calar a boca do servo de Deus que clama a ele, que ora. Então, a sua perseverança, ele gritando até ser respondido, socorrido, atendido, ele não desistiu, ele não parou, ele não recuou, ele continuou clamando com a sua perseverança até Jesus parar e atender e mandar o chamar para ele receber a sua vitória. A quinta lição está no versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Então agora, a quinta lição é a sua resposta. O Senhor mandou chamar. O Senhor parou. O Senhor parou para atender aquele homem, para ele ser atendido. Ou seja, agora ele saiu da beira do caminho. O médico dos médicos agora estava mandando chamar ele para dar a vitória para ele, para a glória do Senhor. Esta é a quinta lição. A sexta lição está no versículo 50, que nos diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Agora vem a sua atitude ao chamar de Jesus na sua vida. Agora o chamado de Jesus na sua vida. Jesus agora manda chamar ele.
Ele lança de si a sua capa, a capa da miséria, a capa da derrota, a capa do desespero, a capa de falta de humanidade como a vida daquele homem. E a Bíblia diz que ele deu um salto, o salto da alegria, o salto da vitória, o salto da conquista. E ele foi, isso fala, ele foi, ou seja, livre para caminhar com Jesus. Agora ele estava andando ao encontro de Jesus. Olha o tamanho do privilégio deste homem. Olha o tamanho do privilégio que nós, igreja, temos de andar com Cristo na sua presença. A 7ª lição está no versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Seu milagre agora abriu os olhos, a visão física e espiritual. Agora ele estava contemplando a pessoa bendita de Cristo. Com certeza ele olhou para o lugar onde outrora ele ficava em cima daquela capa e agora ele glorificava ao nome de Jesus. A 8ª lição está no versículo 52. E seguia Jesus pelo caminho. Agora ele começa a seguir a Jesus, ou seja, ele tornou-se discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, testemunha de Cristo, defensor de Cristo, anunciador de Cristo, testemunha ocular de Cristo, testemunha de fé de Cristo. Com certeza ele se tornou um grande missionário na cidade de Jericó e nas suas redondezas, porque Deus restaurou a sua visão, ativou novamente a sua fé e fortaleceu a sua vida espiritual. Assim também não é diferente. Ele ainda continua e vai continuar fazendo a obra na vida do necessitado e daquele que clama por ele pedindo misericórdia. Que Deus abençoe os irmãos, que esta palavra venha nos fortalecer e nos fazer crescer a cada dia mais na presença do Senhor. Deus abençoe, a paz do Senhor.